Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das manobras financeiras mais ousadas do Brasil atual, protagonizada por uma gigante, a CSN. É uma trama que envolve dívidas na casa dos bilhões, estratégias de altíssimo risco e, claro, as consequências de decisões tomadas ao longo de décadas. Vamos tentar entender o que de fato está em jogo aqui. Para a gente visualizar o que está acontecendo com a CSN, a melhor imagem é essa mesma, a de um equilibrista numa corda bamba. A empresa está sob uma pressão, assim, imensa, tentando se equilibrar com um peso gigantesco nas costas. E que peso é esse? Bom, é este número aqui, 37,5 bilhões de reais. Essa é a dívida líquida da CSN, um valor que, convenhamos, coloca qualquer companhia em estado de alerta máximo e força a diretoria a pensar em saídas drásticas e, principalmente, muito rápidas. E essa pressão não vem só dos credores ou do mercado, não. O próprio chefão da empresa, o Benjamin Steinbrück, veio a público e firmou esse compromisso: baixar a alavancagem, ou seja, a relação entre dívida e geração de caixa, para 2 vezes o EBITDA. A liderança sabe do tamanho do problema e botou uma meta na mesa. A grande questão é, como é que se chega lá? Pois é, essa montanha de dívida é o que está ditando cada passo, cada decisão estratégica da CSN. Reduzir esse número virou a prioridade número 1, o que fez a empresa buscar uma solução que trouxesse dinheiro rápido para o caixa. E aqui está a grande jogada, o que estão chamando de atalho. A ideia é genial, na teoria: pegar os ativos mais valiosos de infraestrutura, colocar uma nova empresa e depois vender um pedaço dela no mercado. O objetivo: levantar uma bolada bilionária e abater a dívida. Agora, o que chama atenção são os ativos que vão para esse pacote, para essa nova CSN Infraestrutura. E não é qualquer coisa, não. A gente está falando de uma participação na MRS, uma das ferrovias mais estratégicas do país, terminais portuários que são vitais para a exportação e ainda ativos de logística e energia. São literalmente as joias da coroa da operação logística do grupo. E essa tabela aqui mostra direitinho por que esses ativos são tão importantes. A ferrovia escoa o minério, os portos são a saída para o mundo, a energia reduz o custo da produção. Até hoje, tudo isso funcionava de forma integrada, sabe? Com o único objetivo de maximizar o lucro da CSN como um todo. Então, qual é a lógica financeira por trás dessa separação? É o que o mercado chama de prêmio de infraestrutura. Funciona assim: investidores amam negócios com receita previsível, como portos e ferrovias, e topam pagar mais por eles. Ao separar esses ativos do negócio de commodities que sobe e desce o tempo todo, a CSN aposta que o mercado vai dar um valor muito maior para eles, destravando um dinheiro que estava ali meio escondido dentro do grupo. Mas sempre tem um mas, né? Toda solução que parece um atalho costuma ter um preço escondido. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Ao resolver um problemão financeiro, a CSN pode estar, sem querer, criando um problema operacional ainda mais sério e, pior, permanente. Esse quadro aqui é a chave para entender o tamanho do dilema. Antes, a logística era um centro de custo. O trabalho dela era servir a siderúrgica e a mineração do jeito mais barato e eficiente possível. Depois da separação, com novos sócios na jogada, a CSN Infraestrutura vira um centro de lucro. O objetivo dela muda. Agora é maximizar o próprio resultado. E como ela faz isso? Bom, talvez cobrando mais caro de sua principal cliente, a própria CSN. Então a reflexão é essa: a empresa está trocando uma dívida financeira, que um dia pode ser paga, por um custo operacional que vai ser mais alto para sempre. É uma jogada que resolve a dor de cabeça de hoje, mas que pode criar uma enxaqueca crônica para a competitividade da empresa amanhã. Para entender de verdade como a CSN chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Essa situação toda não nasceu ontem, sabe? Ela é o resultado de quase 30 anos de uma estratégia muito específica. Essa linha do tempo conta a história. Depois da privatização, lá em 93, a CSN começou a se diversificar. Com o passar dos anos, o foco foi cada vez mais para a mineração, que dava muito mais dinheiro. Enquanto isso, a usina siderúrgica original, sabe, o coração da empresa, foi envelhecendo, recebendo cada vez menos investimentos. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara o resultado dessa estratégia. Uma margem de quase 44% na mineração contra pouco mais de 8% na siderurgia. Fica óbvio onde o dinheiro estava sendo feito, né? A CSN virou, na prática, uma empresa de mineração que, por acaso, também tem uma siderúrgica. É a tal lógica extrativa funcionando a todo vapor. Mas a dívida da CSN não está só nos balanços financeiros.
Existe uma outra conta, uma dívida histórica com a comunidade de Volta Redonda, onde a usina funciona. E essa é uma conta que, mais cedo ou mais tarde, sempre chega. Olha, essa acusação do Ministério Público Federal é de uma gravidade imensa. Ela sugere que a poluição e os problemas ambientais não foram um acidente, mas sim uma escolha deliberada, uma decisão de negócio para cortar custos e, com isso, aumentar os lucros. E essa escolha agora tem um preço bem definido. O Ministério Público pede uma indenização de 430 milhões de reais pelos danos acumulados. Isso transforma o que era um problema social e ambiental em um passivo financeiro real, concreto e bem relevante para a empresa. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça que se forma é bem complexo. A CSN está nesse exato momento tentando equilibrar as dívidas do passado com as enormes necessidades do futuro. Para se ter uma ideia, este é o valor que precisa ser investido só para sobrevivência e otimização da usina siderúrgica, que já está bem velhinha. Não é para crescer, veja bem, é para conseguir continuar funcionando. E esse outro valor, bem maior, é o investimento planejado para mineração, a galinha dos ovos de ouro. Fica claro onde estão as prioridades de crescimento da companhia, né? É uma pressão tripla acontecendo toda ao mesmo tempo. Pagar dívida bilionária, fazer investimentos gigantescos para modernizar a usina e expandir a mina, e ainda por cima ter que lidar com a conta dos passivos ambientais. É um malabarismo financeiro e estratégico levado ao extremo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é a que realmente importa. A estratégia da CSN é uma aposta muito ousada de que é possível, sim, consertar o futuro, enquanto as contas do passado, sejam elas operacionais, financeiras ou sociais, continuam abertas. A grande dúvida que fica no ar é se esse equilíbrio, no fim do dia, se sustenta.